Mais uma vez estamos na nossa videoconferência, a nossa 46ª videoconferência. Eu sei que todos ainda um pouco chocados com as notícias, assim como nós estamos também, mas vamos seguir com a videoconferência, né? Nós temos aqui do meu lado a nossa diretora, a professora Clarice Traversini, que vai falar um pouco para vocês do panorama geral do Mais Educação, e depois teremos a presença do professor Ítalo Dutra, que vai dar uma conversada sobre uma importante ação do Mais Educação, que é os jovens de 15 a 17. Então, essas duas falas na abertura são bem importantes. Professora Clarice. Bom, boa tarde a todos os colegas que estão nos ouvindo por meio da webconferência. Agradecer mais uma vez pelo tempo dedicado para a gente poder avançar no que tange a nossa estratégia indutora da educação integral, que é o programa Mais Educação, e começar dizendo então que nós teremos a presença hoje aqui de colegas que podem dirimir algumas dúvidas, que essa tem sido o nosso objetivo das webs, poder trabalhar com orientações técnicas para contribuir no bom andamento desse processo de adesão. O Leandro depois vai dar maiores detalhes, mas em função de pedidos que nós recebemos das férias escolares e também da Copa, do período da Copa, nós resolvemos então atender e ampliar o prazo até o dia 31 de agosto, para que as escolas possam fazer a sua adesão. O que nós estamos encaminhando também é que vocês observem que já foi feito o primeiro pagamento, primeira parte do pagamento para um grande conjunto de escolas. Nós estamos dando prosseguimento a isso e principalmente o trabalho então já está com todos os encaminhamentos para que os planos de atividades possam ser trabalhados agora em 2014. Em relação também a essa questão do programa, é importante a gente frisar que também nós teremos hoje os anúncios de que proximamente estaremos iniciando o nosso curso de execução financeira, que nós estamos fazendo intersetorialmente, e ele está sendo finalizado justamente para poder ver se agora no início de setembro nós já iniciamos então com a FNDE e com os comitês territoriais que nós temos nos estados, nos municípios, que muito tem nos ajudado a dirimir dúvidas em relação ao programa Mais Educação. Então, de imediato, eu passo a palavra para o professor Ítalo, que vai começar então a nossa orientação técnica por meio de uma das atividades do nosso programa Mais Educação, que é a atividade dos 15 a 17 anos para os alunos que estão ainda no ensino fundamental. Boa tarde, professor Ítalo, e obrigada por estar aqui. Posso por aqui, né? Bom, antes de mais nada, uma boa tarde a todas e a todos. É um enorme prazer estarmos aqui, né, próximos a chegarmos a 60 mil escolas aderidas a um programa Mais Educação. E no caso daquelas escolas que tinham pelo menos mais de 15 jovens com idade entre 15 e 17 anos matriculados no ensino fundamental, uma adesão que a gente está passando das 10 mil escolas, o que também é uma questão importante no sentido de a gente conseguir dar visibilidade a esse grupo, né? Uma visibilidade que precisa acontecer, digamos assim, justamente porque esses são jovens que sim aprenderam coisas, que aprenderam muitas coisas no período da escola, mas ainda assim estão retidos no ensino fundamental. Então, o Mais Educação está propondo, desde o ano passado, uma ação específica para esses jovens. Uma das questões que tem chegado para a gente bastante é em relação a como é que isso se operaciona na escola, né? Como é que isso acontece na escola. A primeira discussão importante, que aparece já lá no manual, é que esses jovens de 15 a 17 anos atendidos precisam participar de todas as atividades do programa Mais Educação. Além de todas as atividades do programa Mais Educação, temos mais uma ação, que é essa ação chamada Projetos de Vida, né? Jovens de 15 a 17 anos no ensino fundamental, chamado Projetos de Vida. A intenção dessa ação Projetos de Vida é realizar atividades específicas com esses jovens, que envolvam
iniciação científica, aproximação com o mundo do trabalho, até trabalhos específicos integrando diferentes áreas de conhecimento. Para isso, foi produzido um material que está sob análise jurídica em função atualmente de termos de estarmos no período eleitoral, para que ele seja disponibilizado para o conjunto de escolas, né? Esse material é um material que tem uma série de sugestões de atividades que podem ser trabalhadas com esses jovens, né? Mas eu acho que uma orientação técnica importante em relação a isso é dizer justamente isso. Assim que esse material tiver passado por toda a parte interna do Ministério da Educação, ele será disponibilizado com um link na internet para todas as escolas. A gente até pode tentar fazer uma comunicação especial para as escolas que aderiram especificamente sobre esse assunto. Uma outra discussão importante como é que se equaciona. Eu acho que essa participação do jovem, bom, se ele tem que participar de todas as outras atividades e além dessa, bom, o que a gente tem que ver é se há no horário, né, organizado para que ele consiga participar de todos esses grupos. Em apenas uma das atividades, que é essa atividade para os jovens de 15 a 17 anos específica, chamada Projetos de Vida, eles estarão juntos na mesma atividade. Nas outras, eles podem ser trabalhados ou misturados nos grupos que eles estão, e a partir desses grupos em que eles já estão, depois serem reunidos nessa atividade específica dos projetos de vida. Acho que as outras questões relativas à formação de turma, uma questão importante também é que é pensado em um tutor para cada 15, um tutor monitor, na verdade, para cada 15 estudantes, né, que é diferente das outras atividades. Então, isso é uma coisa importante, por isso também houve algumas dúvidas em relação ao cálculo dos recursos que foram enviados. E as sugestões do kit são sugestões de materiais que possam auxiliar na produção de, principalmente, projetos com esses jovens. Então, a gente sugeriu compra de um notebook, compra de 2 tablets, e utilizar esse material, por exemplo, para fazer saídas a campo, sair para ver outros espaços que não só o espaço da escola. Então, o valor do kit específico para essa atividade, acho que a gente faz a orientação no manual que seja mais ou menos para essas duas questões. Então, eu acho que, em aspectos gerais, isso é o que a gente pode deixar, digamos assim, de orientação. A gente pode também combinar em algum momento, a partir do recebimento das dúvidas por e-mail, a gente já tem uma combinação com os colegas que fazem o atendimento do programa Mais Educação, da gente reunir essas dúvidas mais pontuais e fazermos respostas mais completas em relação a essa. Então, faremos isso nas próximas semanas, né? Então, eu agradeço a participação, né, e já passo imediatamente a palavra para o nosso coordenador de Educação Integral, o professor Leandro Fiaco. Só um pouquinho aí, vamos aproveitar a presença do professor Ítalo, até já vou adiantar algumas perguntas aqui que tinham, já vamos aproveitar para finalizar a parte do professor Ítalo. Na verdade, as dúvidas são um pouco na questão pedagógica, assim. Tem outras dúvidas mais de repasse de valor, mas isso aí depois eu consigo responder. Só para aproveitar a sua presença, assim, ó, as pessoas estão em dúvida se separam esses alunos, se separam nas atividades, só nas atividades integrais ou complementares, como o INEP chama. Claro que a gente não quer que se separe atividades, tudo tem que ser currículo, né? Essa é a nossa grande discussão. Mas, de fato, assim, via de fato, como que operacionaliza isso? Se esses meninos precisam de um atendimento especial, como que eu faço? Eu separo as turmas, se em alguns momentos eu posso juntar com a educação integral, se outros não. Até porque a gente sabe que a gente não pode construir um programa único para o Brasil inteiro. Exatamente. Mas assim, pela experiência que tu tens, eu sei que tu andaste pelo Brasil inteiro e viste várias coisas, como é que está funcionando, o que tem dado certo aí, como é que a gente vai fazer para que esses meninos de 15 a 17 realmente tenham uma condição melhor na escola pública. Então, como eu já tinha dito anteriormente, a intenção da atividade Projetos de Vida é que a gente tenha uma atividade em que esses jovens estejam reunidos, só eles. A atividade Projetos de Vida, né, é mais uma atividade do período né, de ampliação de jornada, digamos assim, que esses jovens participam. Então, qual é a nossa intenção? Primeiro, esses jovens estão incluídos nessa atividade, estão incluídos em todas as outras atividades.
fazem parte do plano de atendimento de todas as outras atividades. Mas talvez haja problema com os horários. Então, se escolha um dos horários em que esses jovens possam ser atendidos nessa discussão dos projetos de vidas, todos juntos, né? E depois os outros horários eles podem ser misturados nas turmas que já existem, né? A intenção é que a gente tenha um momento dessa atividade, então uma atividade que possa durar 2 horas, 3 horas, enfim. 2 vezes na semana. Uma vez na semana, ou separar em 1h30, 2 vezes na semana. Pode ser algo nesse sentido que ficar melhor. Eu acho que 2 encontros semanais seria mais interessante, né? Mas aí tem que ver como é que as escolas se articulam em função disso. E no resto do tempo em que esses jovens estiverem sendo atendidos no programa Mais Educação, eles serão atendidos junto com os outros nas outras turmas, como elas acontecem. É tudo uma questão de como é que será operacionalizado os horários desse atendimento em jornada ampliada. Então isso ajuda, na verdade, a uma indicação, mas a gente está ajudando, na verdade, fazendo uma indicação, mas o que a gente espera é que cada escola faça a sua escolha, e a partir da sua escolha, organize esses jovens. O que é importante? Que eles participem de todas as atividades do programa Mais Educação, e entendendo que essa atividade dos jovens de 15 a 17 anos, ou seja, projetos de vida, é mais uma atividade. E nesta, e somente nesta, eles estarão sozinhos, separados dos outros jovens, dos outros crianças e adolescentes que fazem parte da Mais Educação. Ítalo, muito obrigado, e eu penso que virão mais perguntas, mas a gente vai encaminhando, mas foi bem esclarecedor, porque essa era a dúvida, grande dúvida, como é que organiza a escola para fazer atividade jovem de 15 a 17, foi bem esclarecedor. 2 atividades talvez sejam legal, você ouviu o que o Ítalo falou, então a gente já tem como começar a organizar a escola nesse sentido e começar as atividades o quanto antes possível. Perfeito. Então, uma boa reunião aí com todos. Até mais. Obrigado. Bom, eu gostaria já de aproveitar aqui a presença dos colegas do FNDE, a Edileuza, que ela vem representando o PDDE para poder já passar até a mesa, e o Elis Umeno, que também representa a parte do PNAE, do FNDE, para poder fazer um pouco de um balanço geral e também já ajudar a esclarecer algumas dúvidas até que vocês já enviaram. A gente já tem as perguntas todas anotadas aqui, para que vocês possam desempenhar da melhor forma possível o programa. Eu vou começar com a Edileuza. Em primeiro lugar, agradecer ao FNDE, porque o FNDE tem feito um esforço bem concentrado. Realmente é o setor lá onde a Edileuza está no PDDE que eles estão operacionalizando a questão do Mais Educação, e a gente está com 40 mil escolas pagas e tem 7 mil em abertura de conta, enfim, então a gente está chegando já a 47 mil escolas. Então esse é um balanço bastante positivo desse momento Mais Educação. No começo a gente sabe que nós tivemos problemas, Edileuza, mas por conta também muito desse sistema, que a gente trocou de sistema e que assim vai ser melhor futuramente, mas a gente sabe que qualquer troca até na vida da gente, qualquer mudança, ela traz transtornos, né, para a gente, para nós. Então realmente a gente esse ano atrasou, mas a gente já pensou numa resolução já que ela possa ser bianual. Então tudo isso tem a colaboração do FNDE, inclusive a nossa parceria com eles é muito próxima e a gente conversa todas as questões, várias questões que o programa foi melhorando, foi por sugestão desse setor do FNDE, ao qual o José Maria Rodrigues coordena, e que tem nos ajudado inclusive com ações que podem melhorar o programa. Então, gostaria que fizesse um pouco de um balanço, assim, como é que está a situação. O balanço é positivo, né, Edileuza? E já colocar as principais dúvidas, porque vocês já enviaram, a gente já anotou e vamos passar a essas questões. Bom, boa tarde. Como o Leandro já me apresentou, eu me chamo Edileuza, eu sou da Coordenação Geral de Apoio à Manutenção Escolar, quer dizer, uma coordenação responsável, inclusive, pelo PDDE e ações vinculadas, que é o Mais Educação, Escola no Campo, acessibilidade, né, e dentre outras ações.
Bom, o que eu teria que dizer nesse momento aqui para vocês é com relação ao pagamento, que nós somos o parceiro, né? Nós somos o primo rico desse programa, né? Nós que fazemos a distribuição dos recursos. Nós começamos a efetuar pagamentos em maio, né? Por que esse pagamento de maio? São de planos de atendimentos, né? Que foram beneficiados, escolas que foram beneficiadas em 2013 e não receberam recurso. Então, nós fizemos esse pagamento agora em maio, não sei precisar, acho que foram quantos, mais ou menos? Quantos? 3 mil? 7 mil, por aí. 7 mil. Né? Escolas que foram beneficiadas em maio. Mas lembre-se que são planos de 2013, ou seja, a escola terá que cumprir o seu plano de atendimento do exercício passado. Esse ano nós começamos a pagar a adesão de 2014, quer dizer, o plano de 2014, a edição do programa de 2014, nós começamos a efetuar o pagamento agora, dia 3 de julho, que iniciamos, e ainda estamos fazendo o pagamento. Porventura, que tem escolas que não tenham sido até então beneficiadas, tem alguma razão. Ou porque está em abertura de conta, ou porque está em contas validadas. O que é contas validadas? O banco está validando aquelas contas para poder fazer o pagamento. Né? A abertura de contas, então escolas novas que estão participando pela primeira vez, então vai ter que cair nessa questão da abertura de conta. O banco vai fazer a abertura da conta, considerando que vocês só informam, né, o domicílio bancário, o FNDE que providencia a abertura da conta. Mas o que seria escolas ou município que porventura pode estar com pendência de prestação de conta, quer dizer, é um impedimento, né, para poder liberar o recurso. Eu não tenho como ver nesse momento quais são as escolas que estão com esse problema, qual o município que está com esse problema. Vocês podem me telefonar, vocês podem passar e-mail, que a gente depois vai ver caso a caso. Bom, é basicamente isso. Nós já começamos a liberar, está sendo a primeira parcela de 2014. A segunda, a previsão é que saia ainda neste semestre. Não sei precisar exatamente a data, mas a intenção é pagarmos ainda nesse segundo semestre. Eu acho que... até o final do exercício, semestre, está tudo... Bom, basicamente seria isso, a parte do que compete ao PDDE, que seria a questão dos pagamentos. Eu acho interessante partirmos para as perguntas, né? Porque eu acho que a pergunta de com certeza vai ser de comum, né, para todos. Ou passa para o Elis? Não, posso... Bom, faz o seguinte, as perguntas são essas da segunda página, né? Tem algumas aqui já. Eu acho então vou passar para o Elis e depois a gente retoma nas perguntas aqui. Que a intenção também foi trazer o FNDE para também fazer um balanço positivo, porque como a gente teve essa dificuldade de pagar, a gente gostaria também de fazer um agradecimento especial que levasse a todo o FNDE pela questão do empenho para o pagamento. Eu tenho conversado também, Edileuza, e a ideia nossa é colocar no site agora as escolas que estão com algum problema. Porque os problemas básicos que estão ocorrendo, que muitas vezes o recurso não chega, e eu acho que vocês podem ter essa informação, inclusive até eu acho que eu vou devolver para ti, que tu diga onde é que eles podem olhar quando tem esse problema, porque os problemas básicos são assim, quando a EECS está em inadimplência, a entidade executora, ou seja, o Estado ou o município, bloqueia todo mundo, todas as escolas. Sempre é bom, o Luiz e a Edileuza sempre falam também que o MEC não põe as escolas em inadimplência. Quem põe as escolas em inadimplência é o município. Então, quando a escola tiver em inadimplência, o FNDE coloca o município, sim, se o município não prestar contas e coisa, se eu estiver falando alguma coisa, pode me corrigir. Mas as escolas, quem põe as escolas em inadimplência são os municípios de vocês. Então, eles sabem melhor do que o FNDE, o município, por que a escola está em inadimplência. Ou porque não prestou conta, ou porque eles não aceitaram alguma nota, algum recibo, alguma questão. Então,
Quando for a escola que está em inadimplência, o mais correto, até porque a gente não ia dar conta aqui das 200 mil, 160 mil escolas de ensino fundamental do Brasil, ou as 60 mil do Mais Educação, então o mais correto é a escola procurar o município. Porque a gente pode olhar no sistema, tudo bem, mas às vezes a explicação mais detalhada, mais fina, quem dá é o município. Onde que as escolas podem verificar, se elas quiserem consultar e saber que elas estão em inadimplência, Edileuza? Ô, Leandro, só ligando para a gente, porque não temos um sistema, né? Porque as escolas ela têm acesso à REX. A REX não informa sobre inadimplência. Então, só ligando, a gente consultando o SAI, que a gente vai saber se a escola está ou não inadimplente. Então, é a única forma. Tá? Ou ao consultar a REX, né? Na verdade, seria bom você consultar a REX para saber se o dinheiro está lá. Se o dinheiro não está lá, bom, pode ser inadimplência. Então, o que a gente vai conversar também, porque eu não sei como é que funciona essa questão de cadastro, mas para ver a possibilidade, porque a gente pode colocar nas informações do PDD interativo. Eu acho que seria até um serviço para a sociedade, para as escolas, mas antes a gente tem que ver modus operandi aqui para saber se realmente é possível. Eu imagino que sim, né? Mas a Edileuza já leva para o FNDE essa discussão para a gente colocar no PDD interativo, porque quando a escola entrar, ela vai saber que tem problema. Aí ela traça esse caminho que foi explicado para vocês. Se for a entidade executora, é o município, bom, aí tranca todas as escolas. Se for a unidade executora, a escola, aí ela se dirige ao município para saber qual é o problema e se ela tem como resolver. E lembrando que esse ano não tem mais como resolver problemas do PDD, que o prazo fechou em 30 do 6. Em 30 do 6, então não tem mais como resolver. Mas igual a escola já começa a tratar desse problema, porque isso bloqueia futuramente, e não bloqueia só o Mais Educação, ele bloqueia todos os PDDs. Então a escola fica sem recurso, e a gente sabe o quanto isso prejudica os estudantes, prejudica o menino, a menina que deixa de chegar o material que lá poderia beneficiar o professor. Bom, Elis, assim, primeiro agradecer também a questão do PNAE, que o PNAE fez um esforço também gigantesco, está pagando as escolas. A gente sabe que com alguns problemas aqui ou acolá, mas em geral estão todas recebendo. E vários deles a gente já conseguiu solucionar, então a gente está numa fase onde o balanço é bem positivo. Mas também nós gostaríamos que explicasse um pouco das regras, porque a maioria das questões que foram apresentadas aqui, em geral, fazendo um resumo de todas essas questões, é saber como são as regras. A nota técnica, existe uma nota técnica, já foi concluída, eu não sei, pode falar com o pessoal, está em andamento, que a gente vai divulgar para vocês. A gente não publicou a nota técnica ainda do PNAE, né? Então, foi publicado, desculpe. Então, assim, está no site a nota técnica, então vocês já podem ler. Então, ali tem todo o detalhamento de como se faz, quem recebeu, quem não recebeu. Mas as questões principais que as escolas chegam é que as escolas não estão recebendo os alunos que estão no censo. Isso é verdade ou não? O que parece, não há uma certa... falta um detalhamento da informação, então acho que é isso. Então, Elis vai dar uma explicada como que vocês podem verificar os estudantes do censo que foram pagos e também falar um pouco geral sobre essa questão da alimentação, quais são as regras básicas para o pagamento. Elis. Bom, meu nome é Elis, eu sou do FNDE, sou coordenador da área financeira da alimentação escolar. Na realidade, o programa Mais Educação do ano passado para cá, principalmente, teve uma evolução muito grande, né? Considerando que o ano passado nós tínhamos um universo de 1 milhão e pouco alunos na educação integral. Este ano nós já estamos com 5 milhões de alunos, né? Eu estava olhando, reparando aqui os questionamentos, as perguntas, eu acho que basicamente isso é produto de uma pequena interpretação. Na realidade, o que acontece? Nós hoje, este ano, estamos pagando os alunos em tempo integral. Então, vários municípios, escolas,
aderir ao programa, mas o recurso está saindo como a educação integral. Essa é a grande problema, a grande maioria, Leandro, que está acontecendo nos questionamentos que eu tenho recebido lá, que não são poucos, né, ultimamente. E nós também, por isso que era bom esclarecer bem essa questão. Então, na realidade, tem umas requisitos, né, para que as escolas, no meu caso eu falo município, né, o PDD fala de escola diretamente, eu falo com o município, porque eu não pago município, falo em município e não pago escola, né, então tem essa pequena diferença. Então, no que acontece é o seguinte, basicamente as condições são o seguinte, as escolas, para receber o recurso Mais Educação, ela tem que estar no censo, ter uma carga horária igual ou superior a 7 horas e estar inserido no CIMEC. Então, essas são as condições para que a escola faça uso ao recurso da alimentação no que se refere ao Mais Educação. Ou, né? 35 semanais, né? Ou 35 semanais, né? Então, assim, pelas perguntas que eu vejo aqui, então eu acho que essa explicação sanaria a maior parte dessas dúvidas com relação ao atendimento. Então, a pessoa olha no sistema, não estou recebendo mais educação. Está porque esse aluno está inserido juntamente com a educação fundamental e o recurso está lá com o valor de R$1 per capita para a educação integral. O Mais Educação seria 90, então está indo aí até uma bonificaçãozinha de 10 centavos a mais, né? Exatamente. Então, assim, vamos ver só se há concordância aqui. Para vocês calcularem o valor da alimentação escolar e para saberem se o recurso da educação integral está entrando, teria que entrar no último censo escolar e verificar a quantidade de alunos que tem em educação integral. Porque no censo tem duas questões, ele está em ação complementar, ele está em escolarização, está em ação complementar ou está em educação integral. Qual é a diferença? Quando tem mais de 4 horas e tem menos de 7 horas, que fecham menos de 35 horas semanais, é uma ação complementar. O que isso significa? Esse aluno que está nessa condição, ele não recebe o valor da alimentação escolar como R$1. Então, esse aluno não estaria contemplado. Todos aqueles alunos que tiverem como educação integral 35 horas semanais ou mais, esse recebe educação integral. Qual é o cálculo que você tem que fazer? Tem que pegar esses alunos e calcularem vezes R$1 e vezes os dias do mês, 20 dias letivos do mês. Então, esse cálculo daria o valor mensal da parcela da educação integral. O restante dos alunos, aí teria que ver a condição, porque tem algumas diferenças. Quando é indígena é um valor, né? Tem algumas questões, em regra geral são 30 centavos. Vocês verificam simplesmente se multiplicar o número de alunos por 30 centavos dia vezes 20, vocês vão ver que tem o valor é maior do que isso. É porque significa que o valor está no bolo. Então, a gente tem recebido muitas reclamações, muitas queixas disso, mas o dinheiro está lá. Quando a gente mostra o valor, a gente já verifica que está lá. Teria eles como separar essa parcela para que os nossos diretores, professores, enfim, e pessoal da secretaria pudesse verificar, ou vai ficar assim mesmo e tem que fazer a conta, porque daí o pessoal já começa a aprender a fazer conta e calcular? Infelizmente, Leandro, essa conta eu não tenho como fazer separada. A única forma que os gestores têm é de pegar no site do FNDE os alunos de tempo integral, que é multiplicar o per capita vezes R$1, né? E o fundamental 30 centavos, vai chegar naquele valor da parcela mensal, né? Então, e outra coisa que eu queria também colocar é que eu tenho recebido várias ligações e e-mails de questionamentos de escolas que foram inseridas no Mais Educação e que não estão sendo contempladas. É a questão da carga horária, Leandro, que não está, por mais que tenha inserido, o horário turno normal com o tempo, o tempo complementar não atinge a carga horária. Então, nesse caso, as escolas estão fora também. Então, é importante também que vocês saibam dessas questões.
que cada vez mais as políticas públicas vão estar orientadas para o censo, porque é o que a gente sempre diz, que a gente quer deixar de ser um programa e virar uma política pública, então cada vez mais tem que entrar no censo. Esse ano, ainda as escolas terão uma segunda chance, não terão? Ou seja, as escolas que estão em 2012, a gente está falando desse grupo, porque 2013 a escola ainda não teve tempo de colocar, a partir do ano que vem ela vai ser cobrada, já vai ter que aparecer esse alunado, ou seja, os estudantes vão ter que aparecer no censo. Mas as de 2012, elas ainda terão uma chance de receber o recurso do PNAE se elas não colocaram no censo? Na realidade, eu não sei como é que funciona o censo. Me parece que o que nós tínhamos acordado com o presidente do FNDE, de que as escolas de 2012 que não tiveram oportunidade de inserir no censo, que teria neste ano. Mas me parece que já está fechado, né? Sim, isso vai aparecer no censo preliminar. Aí no censo preliminar, se aparecer, a ideia é que o município receba retroativo. Sim. Então é importantíssimo essa questão do censo e que quem não teve oportunidade de colocar, que agora tem oportunidade de colocar. As escolas novas, a gente vai continuar pagando por listas, principalmente as que iniciaram esse ano. Nós temos dado 2 anos, né? Eles até, porque o recurso às vezes chega em agosto, o prazo do censo é maio. Vocês sabem que o censo é o dado do Brasil, das escolas brasileiras que a gente tem, que é muito sério, então tem que ser colocado a foto real daquela data, que é maio. Então há uma segunda oportunidade de, no censo preliminar, colocar. Então a gente dá 2 anos para que possam adequar. Se o recurso chegou em agosto, o próximo ano, 2015, nós ainda vamos pagar por lista. Agora, as escolas de 2014 e 2016, obrigatoriamente, elas terão que estar no censo. Não tem mais o que fazer, porque ela tem que colocar aqueles alunos. Então, esse é o caminho da política pública. Bom, algumas questões também eu vou voltar aqui com a Edileuza. Eu acho que de censo era isso, Elis. As perguntas todas foram nesse caminho aqui. 90 centavos é o Mais Educação, quem colocou no censo é R$1. A maioria das perguntas são que não receberam. Quantos meses foram pagas? Outra questão aqui antes de finalizar. Não, essa aí eu estou sendo... em junho, eu fiz um pagamento retroativo a fevereiro. Eu paguei 4 parcelas em junho. De lá para cá, mês a mês, eu tenho pago normalmente. Então olhem bem. É importante ver isso. Veio em junho, né? Em junho, provavelmente, há um bolo maior de recursos, há um montante maior de recursos na conta do PNAE. Porque as que estavam no Mais Educação foram pagas tudo uma vez só. Depois, o recurso agora ele é calculado mês a mês. Mês a mês, sim. Tirando as novas que nós iremos acrescentar agora, que as que começaram esse ano, as outras já devem estar todas colocadas num recurso. Qualquer questão, qualquer dúvida, vocês podem repassar. Tem algum e-mail que o PNAE pode estar respondendo alguma questão mais focada de alimentação escolar? Porque, em geral, a gente responde aqui, a gente tem pessoal para atender no Mais Educação, mas não sei se você quer usar o nosso mesmo e-mail, a gente repassa. Se você tem um e-mail lá institucional, pode estar fazendo a dúvida. Como é que a gente... continuar repassando para vocês não repassam, né? Então vocês podem passar qualquer dúvida, só que escrevam no assunto PNAE, que daí a gente consegue já selecionar o assunto. Coloquem no assunto PNAE e coloquem as dúvidas no nosso e-mail institucional, que é o maiseducacal@mec.gov.br. Como vocês veem, a gente conseguiu regularizar a situação desse e-mail. Agora a gente tem o apoio da empresa da COL no MEC, e a empresa tem trabalhado conosco, os seus colaboradores, e a gente tem respondido todos os e-mails. Então a gente está com a caixa de e-mails, não digo zerada, porque está sempre caindo, mas um percentual muito baixo de e-mails que vocês... Então vocês podem colocar nesse e-mail, no Mais Educacal, coloque assunto PNAE e a gente repassa pro Elis.
Elis, a gente queria agradecer todo o empenho que o FNDE foi pago, agradecer a coordenadora Albaneide Peixinho pelo sempre seu empenho e sempre pela sua militância em defesa de que os meninos e as meninas, nossos estudantes, estejam com a alimentação, principalmente com a educação integral, né? Estejam com as três alimentações em dia para que possam desempenhar melhor as atividades. Então, obrigado, e eu vou passar as perguntas para Edileuza. Edileuza, tem alguma outra questão que tu avaliou aqui, que tu gostaria que estão nas questões das Aqui está falando... Bom, a previsão da liberação da segunda parcela já foi dito, né? Tem uma pergunta aqui, de acordo com a resolução número 5, de 31/3/2014, no seu artigo 3º, parágrafo único, fala: a reprogramação que trata o caput deste artigo, independente do montante do saldo, não implicará em dedução do repasse previsto para o exercício 2015. Ou seja, não teríamos mais o desconto de saldo em 31 de dezembro? Vai continuar a ver, sim, do PDDE, né? Não sei como é que vai ser quanto ao Mais Educação. 31 de janeiro já está na resolução. Está, né? Na resolução. 31 de janeiro, é isso? 31 de janeiro já está na resolução desse ano. Gente, deixa eu só explicar para vocês o porquê dessas deduções. E monitoramento, em fiscalização e auditoria foram vistos, né? E até em levantamento das contas bancárias, foi percebido um volume muito alto, um saldo muito alto das contas das unidades executoras. Eu mesmo já estive no Maranhão, em São Luís, que verificamos, né, um saldo de uma escola de R$300 mil, e sem saber exatamente o que fazer com esse recurso. Por conta dessa problemática, tivemos que adotar, o MEC, a SEB, teve que adotar essa política de fazer deduções para que não houvesse saldo sobre saldo. Então, isso vai continuar. Agora, também não é para as escolas saírem gastando aí alucinadamente. É gastar com cautela, dentro do seu plano de atendimento, os kits necessários, tá? Então, assim, a dedução vai continuar. Isso é fato. Aliás, eu não chamo isso de dedução, eu chamo de complementação. A escola tem um determinado saldo e nós vamos complementar esse valor. Tá? Então, vamos esquecer essa coisa de dedução, é complementação de valores, ok? A nossa diretora Clarice tem feito todo o esforço para que nós conseguimos, para a gente estabilizar as regras do Mais Educação. Isso que ela tem dito sempre, nós temos nos esforçado para isso, para que cada vez vocês saibam o período, não precisa ter sobressaltos, não precisa preencher sistema novo. Então, nós estamos, inclusive, vocês podem verificar que a gente não criou mais atividades, a gente está tentando dar uma estabilidade e uma segurança para vocês. Quanto à questão do saldo, a gente teve também aqui alguns relatos, Edileuza, que realmente tem que saber a medida do quanto tem que gastar, tem que ter o bom senso, às vezes é importante, porque se executar rápido demais, que o FNDE vai pegar saldo, daqui a pouco falta para o monitor lá, e sem monitor, não, a gente sabe que se faltar o material, principalmente as escolas que já estão, não é tanto problema, porque a escola já tem um estoque de materiais, tem um recurso lá, mas se faltar para o monitor, ou seja, para o voluntário, aí o Mais Educação para, aí não tem o que fazer. Tanto é que a nossa querida Célia Gedeon do INEP, nossa parceira de primeira ordem, esse ano permitiu que se colocassem, devido a esses sobressaltos, para não prejudicar a escola, as escolas que pararam 1 ou 2 meses por conta da falta de recursos em conta, ela permitiu que se colocasse no censo. Mas essa foi uma situação emergencial, por conta de mudança de sistema, que o ano que vem a gente quer que isso se estabilize, que a escola possa continuar a vida dela normalmente, sem sobressaltos, e executando as questões do Mais Educação. Mais alguma questão? Que está falando que o repasse da segunda parcela da etapa que está para encerrar vem junto com a parcela da nova etapa. Eu quero crer que a pessoa está falando da nova etapa de 2015. Não.
Como foi dito aqui, até o final do exercício vai sair a segunda parcela. 2015 é outra adesão, né? As escolas vão cadastrar seus planos de atendimento, então ainda não iniciamos, né? Vamos aguardar o ano iniciar. Por que o convênio adesão não é anual? Para simplificar, eu não sei que adesão que ele fala, eu acredito que seja o cadastro, né, no PDD interativo, que antes era no CIMEC. Mas esse ano foi para 10 meses, que já é um avanço, para 10 meses, né? Voltamos para 10 meses. Alguém está reclamando aqui porque, né, ano passado foi para 6 meses, de fato, né, até por questão de restrição orçamentária, tivemos que fazer o programa para atividade de 6 meses, mas esse ano voltou normalmente, normal, né? O plano são para 10 meses de atividade. Inclusive, aqui o Luiz está me passando uma pergunta, que existem escolas com saldo maior que o plano previsto para exercício atual. Ela pode gastar todo o valor em saldo ou deve ser reprogramado? Não, peraí, desculpe, repete. É assim, ó, a escola tem, digamos assim, 100 mil e o plano dela são 40 mil reais para esse ano. Bom, 40 mil já daria. 140 mil ela já tem, né? Ela tem, 140 ela já tem garantido do plano. Mas está sobrando 60 mil reais. Ela pode investir esse recurso dentro, eu não vou nem sair da lógica do programa, que é óbvio que não, né? Mas dentro do programa Mais Educação, ela pode avançar nesse recurso, gastar 50, 55, 60? Olha, desde que seja assim, dentro das atividades previstas no plano, sem problema nenhum, né? Porque, veja bem, tem o manual lá, onde está descrito, onde estão pontuados todos os kits que a escola deve adquirir para executar as atividades. Mas aquilo ali é referencial, né? A escola ela pode optar por outros kits necessários para poder desenvolver o programa. Agora, o que não pode fazer, porque eu estou vendo que está tendo muita preocupação, Leandro, escolas que estão querendo sair gastando para poder esgotar o recurso, né, para poder, ano que vem, não receber a complementação, né? Então, o filho pródigo da Bíblia, sim, né? O filho pródigo. Recentemente eu recebi uma ligação que uma escola comprou um terreno. Tá? Pasmem, comprou um terreno, quer dizer, coitada, a escola está sem receber recurso há 2 anos, porque até hoje não resolveu essa questão, a secretaria não resolveu, o cara descontou, obviamente, o cheque, não quis devolver o dinheiro, né? Mas não foi por dolo, não houve dolo, tá? O que aconteceu é que ela queria ampliar a escola. Eu acho que a intenção foi até interessante, mas não poderia ter sido com o recurso do Mais Educação. Né? Exatamente. Exatamente. Mas vejamos. Então, desde que vocês estejam investindo, tá, nas atividades, desde que você esteja fazendo acontecer o Mais Educação, sem problema nenhum. Agora, não é sair consertando a escola, trocando, fazendo obra, fazendo construção. Não é por aí, gente. É em cima do Mais Educação. É que as crianças permaneçam na escola, né, às 7 horas diárias. Enfim, é isso aí. Bom, tem uma pergunta aqui que eu achei até interessante. Boa tarde. Em relação aos passeios culturais, que envolvam a emancipação do conhecimento dos alunos, e considerando que nossa realidade de uma cidade interior e a maioria dos lugares são bem distantes, e essas excursões envolvem transporte, ingressos, alimentação e pernoite, se necessário, por que não prever um valor que seja suficiente para subsidiar as visitas de viagens culturais? Olha, viagem cultural sem problema nenhum, pernoite jamais, né? A gente não paga, a gente não libera recurso para pernoitar. Até porque, se tratando de criança, acho que isso é uma coisa meio delicada. Então, isso não existe. E até porque o recurso são 3 mil de custeio, que é o recurso que vai excedente. Exatamente. Então, é um recurso para algum passeio cultural, sim, visitar um museu, às vezes precisa um ônibus, sim. Uma questão assim, é bacana, porque está dentro da lógica da educação integral do Mais Educação. Mas... Exatamente. Porque a carga horária e valores de ajuda de custo são diferentes entre os âmbitos estaduais e municipais. Não são diferentes.
Nós pagamos, eu quero crer que a ajuda de custo aqui é o ressarcimento de monitores. Nós pagamos R$ 80 para as escolas urbanas e R$ 120 para as escolas rurais. E isso aí é do Brasil todo, então não tem diferença. A menos que o município complete Sim, com algum aí recurso, pode ser aí o caso. tudo bem, ou o Estado, que pode ser o caso. Pode ser o caso. Mas aí está na gerência deles. Bom, Olha aqui, desculpa, sim, Leandro, claro. é isso que eu acabei de falar anteriormente. Recebi agora, na metade do ano, a verba referente a Mais Educação deste ano, ou seja, edição 2014. Preciso gastar todo o dinheiro este ano? Não, não precisa. Se porventura chegou o final do ano letivo, tem saldo, reprograma para o próximo ano. Gente, é necessário reprogramar o recurso. O que é a reprogramação do recurso? É nada mais, nada menos que vocês pegarem a escola, pegar aquele demonstrativo da execução da receita e da despesa, e tem um campo lá que vai, que vocês vão ter que inserir, tá? O saldo reprogramado, seja parcial ou seja total, mas isso tem que ser feito à prefeitura, tá? A escola tem, porque quando chegar uma auditoria vai pedir sua prestação de conta. Caso a escola não tenha gasto todo o recurso, ou melhor, não gastou o recurso, ela assim mesmo vai informar, tá? Nesse campo, quanto que foi reprogramado, assinar, tirar uma cópia e entregar da prefeitura, tá? Que isso aí é a prestação de conta da escola. Ok? Aí a prefeitura vai fazer o FNDE por meio do SIG-PC, quer dizer, é um sistema online onde ela vai inserir, depois de consolidar todas as prestações de contas, né, ela vai inserir os dados do SIG-PC. Então, é necessário fazer, sim, a reprogramação do recurso. Eu penso até que o termo utilizado, que se a gente pensar, a gente tem que mudar a lógica. Se nós pensarmos que é gastar, às vezes dá uma impressão de que tem que meter pau no recurso. Não é isso, é investimento. Tem que pensar sempre como é que a gente vai investir no programa, para que o programa melhore. Se a gente trocar, às vezes, o termo, até a gente já começa a pensar numa outra lógica. Deixa eu só ver se tem alguma pergunta, porque aqui na plateia nós estamos recebendo aqui a Stephanie Gurgel, do GDF, se puder dar uma passada aqui na plateia. Nós estamos recebendo também, com muita satisfação, que a gente está recebendo a Núbia de Cabral, que veio de Jaraguá, de Goiás, então viajou 350 quilômetros para assistir. Depois a gente vai ficar mais um pouco com vocês para tirar outras dúvidas. Temos a Maria Geralda Alves, que é da Secretaria de Educação do DF, Muqueias Fonseca Santos, que é secretária adjunto de Passagem Franca, Maranhão. Então, tem alguma pergunta da plateia que pode aproveitar? Alguma pergunta que vocês gostariam de fazer? Para o FNDEL, para o PNAE, para o PDDEL, para o PNAE? Outra pergunta. Sim, pode fazer. E no caso de tendas, elas não foram mencionadas. A resolução 448 que fala a respeito de aquisição de materiais, não é isso? Pode repetir, por favor, aquisição de tendas? É, aquisição de tendas. Elas não foram mencionadas no, caso eu não me engane, portaria. Exatamente, 448, exato. As tendas não foram mencionadas, elas podem ser adquiridas com a verba. Listadas na 448. Pode? E elas entram como custeio ou capital? Depende da tenda. Tá? Tem tenda, essas tendazinhas aí, meio, sabe? Uhum. Plástico. Essa aí é custeio. Uhum. Tá? É custeio. Agora, tem aquelas tendas que são, inclusive, muito mais caras. Um polímero mais resistente. Deixa eu fazer essa pergunta para poder... Pode perguntar. Não, é só essa pergunta mesmo. Bom, eu vou pedir para eu vou pedir para a Edileuza repetir a resposta e também já aproveitar que resolução é essa 448 que os telespectadores devem estar, onde é que a gente encontra no Google e o que ela trata. É bom a gente repassar essas informações, porque essas são dúvidas que vão surgindo, são dúvidas mais aprimoradas, que não estão na resolução, não estão no manual, já um nível de complexidade maior. E daí eu gostaria que tu respondesse sobre as tendas também, agora no microfone. Gente, é o seguinte, a portaria 448 é do Tesouro Nacional, tá? Não é resolução, é portaria. Ela fala lá a respeito
detalhamento das categorias econômicas, ou seja, o que é permanente, o que é consumo, né? E então a colega que fez a pergunta a respeito de tenda, e eu respondi o seguinte: tem tenda, aquelas tendas mais simples, aquele de plástico, não, como é aquele material? Nylon? Não. É, nylon. Lona? Não é nem lona, porque lona realmente aí já é capital. Microfibra. É aquela bem... Não queria falar, vagabunda. A mais simples. A mais simples. Ela realmente é custeio, mas tem aquelas tendas que são assim, aquela coisa mais top, né, de lona, que é com mais resistente, boa, né? Exatamente, durável. Essas aí realmente são bens de capital. Essa é uma celeuma muito complicada, que eu lembro uma vez que eu respondi perguntas, eu acho que era até o Luiz na época respondeu. Por exemplo, carrinho de mão, se for com roda de madeira, é custeio. Se for com roda de borracha e armação de metal, é capital. Então é uma celeuma muito grande, que até a gente sugere que vocês até podem estar consultando, até porque vocês, como foi dito anteriormente, vocês vão prestar contas, a unidade executora presta para o município. Essa seria bom até pegar a sugestão com o município. Mas sabe o que é? Existe a lei estadual e tem a lei federal. Aí é que causa essa polêmica toda, porque a lei estadual fala lá que determinados bens, né, eles são capitais. E para a gente, como federal, já considera como consumo. Então, isso aí que causa essa polêmica toda. A gente também gostaria só de falar que... aqui, ó, que eu acho interessante falar. Ok, vou passar de novo para Edileu. Só a gente gostaria de agradecer aos telespectadores que a gente está com 1.410 pontos, então a gente sabe que as pessoas se reúnem para assistir, que nem em jogo de Copa do Mundo. Então às vezes tem 20, 30, 10, 12, às vezes 4, 5 na tela, então a gente sabe que certamente mais de 2.000 pessoas estão assistindo a nossa videoconferência. Eu estou sendo visto por tanta gente. Isso aí. Gente, é o seguinte, tem uma pergunta aqui. Se sobra dinheiro de capital, outra coisa, antes de eu falar sobre isso, é muito interessante, pelo amor de Deus, essa questão de gastar custeio em capital no custeio, tá? E depois compensa. Hoje mesmo eu recebi uma ligação de uma escola que utilizou, por exemplo, o cheque, fez uma aquisição, uma compra, né, do PDDE, porém, usou o cheque do Mais Educação. Isso não tem jeito, é devolução de recurso. Tá? A escola tem que devolver e com recursos próprios. Isso aí não pode tirar dinheiro do PDDE para poder repor, não. Né? Até o fornecedor sugeriu, como ele já tinha descontado o cheque, ele sugeriu fazer o depósito. Essa conta não pode ter depósito, não pode ter saque. Aliás, o cartão do PDDE vai evitar muito esse tipo de coisa, né? Essas questões aí de... E não está totalmente implantado. Não, ainda não. Tá? Eu acredito que mais uns 20 dias, Riane, estará sendo implantado. Gente, a Riane é lá trabalha lá com a gente também do PDDE, é uma falha, desculpe. Tá? Trabalha lá com a gente, tá? Se vocês precisarem, também pode procurar. Vem aqui, Riane. Não. Boa. A nossa diretora Clarice Traversino também está assistindo ao vídeo aqui. Que bom, Clarice. Tudo bem já? Aqui, gente, a Riane trabalha aqui, dá pra ver? A Riane trabalha aqui lá no PDDE com a gente, tá? É a nossa companheira aí de guerra. Portanto, quando precisar, também pode procurá-la, tá? Bom, então... Tá, então vamos lá, ela quer falar um pouquinho. A gente está fazendo teste ainda da conta cartão, né? A gente está tentando nas cidades mais próximas aqui de Brasília. A gente ainda está conversando com essas escolas e com a agência bancária para ver como é que vai ser essa execução do recurso. Então, assim, a gente quer implantar a nível nacional o mais rápido possível, mas no momento estão nas cidades mais próximas daqui do DF. Ok, muito bem. Bom, então eu vou partir para a pergunta aqui. Se sobra dinheiro de capital ou custeio,
de uma determinada atividade, esta poderá ser usada para aquisição de materiais de outra atividade cadastrada? Gente, sem problema nenhum. A pessoa ainda colocou, e se sobra dinheiro de capital ou custeio das atividades? Essa pode ser utilizada em construção? Eu quero crer que construção aqui é obra, né? E que não é permitido do PDDE, nem qualquer outra ação do PDDE e ações vinculadas. Construção não é permitido. Adequação, consertar aqui um telhado, uma instalação elétrica, não tem problema. Por favor, não me faça construção, não me que caracteriza a obra. Isso não pode com esses recursos, tá? Os recursos não utilizados no decorrer do ano podem ser reprogramados? Sim, desde que, chegando no final do ano, aquilo que eu falei anteriormente, quando for prestar conta do recurso, deve informar que o saldo total ou parcial ele foi reprogramado. Vocês podem tirar do nosso site, tá? Os demonstrativos da prestação de conta, porque neste momento as escolas prestam conta ainda por meio de formulários e a prefeitura é quem vai fazer por meio do sistema online. Será que está claro? Tá bom? Olha, sem o relatório consolidado, é um grande problema, né? Isso a gente recebe muitos telefonemas lá no FNDE, que as escolas não estão tendo aquele plano de atendimento, como eles tiravam até o ano passado pelo CIMEC. E no PDD interativo, então eu sugiro, nesse momento, porque parece que não está implantada ainda essa funcionalidade, que vocês retirem do nosso sistema, do portal do FNDE, a REX, que é a relação de unidade executora. Lá vai estar dizendo o que é custeio e o que é capital. Obviamente que não vai estar discriminado, né? O que é para monitor, o que é para materiais de serviço, para kit. Mas lá vocês têm que gastar em cima disso, tanto de custeio quanto de capital. É isso que vocês têm que gastar, tá ok? O que significa quando a escola está com o status finalizado? Não sei. Você pode deixar que eu responda. Tá, vocês... A escola que estiver executando o plano 2012 ou 2013 em 2014 terá problemas na prestação de contas? Sim, se não informar, né? Se não fizer a prestação de contas, que foi reprogramado, aquilo que já falei mais 3 ou 4 vezes. As escolas que devolverem os recursos via GRU e foram debitadas pelo FNDE irão receber o que foi devolvido? Gente, devolução por meio de GRU não significa nenhuma que vai ser deduzido, né, digamos assim. Porque vocês devolveram o recurso, vocês não têm saldo, né? Irão receber e não irão receber o que devolveram, tá na conta do Tesouro Nacional, só lamento. Gente, olha, ia pegar a mania que eu tenho, sabe? Eu costumo dizer assim que levou-se tantos anos para as escolas conseguirem essa autonomia, né? Quer dizer, hoje tem suas unidades executoras, hoje elas estão lá administrando o seu recurso, né? Então elas têm que procura ajuda, consultoria junto à prefeitura, junto às secretarias de educação, ao MEC, ao FNDE, evitar de devolver recurso, né? Porque ficou muitos anos na mão das prefeituras, mandando o que quisesse, desculpe falar, para as escolas, e hoje ela tem essa autonomia, então eu sou radicalmente contra esse negócio de devolução de recurso, né? A escola tem que ir lá administrar, ela que conhece, né, a sua necessidade física e pedagógica, então ela que tem que estar lá arregaçando as mangas, tá? Então eu sou meio contra esse negócio de devolução de recurso. Pede ajuda, vai atrás, corre, que a gente está aí para ajudar mesmo. Meu telefone não para de tocar, eu passo o dia todo, nós, né? Passamos, e aqui também, né? Passamos o dia todo atendendo ligações, a merenda também, o Elis, né? Então a gente tem que
a gente está aí para ajudar mesmo, para vocês não terem que devolver recurso. Deixa eu até aproveitar, Edileuza, e colocar uma novidade, até que eu já até a nossa diretora está conversando com a FNDE, a Clarice. Nós estamos fechando um curso com o FNDE sobre execução do PDDE. É um curso que vai ter bastante vagas, que a gente vai fazer em parceria com a Fundagem. Em breve a gente vai colocar essa novidade, na próxima vídeo já vai estar bem. E a ideia é já começar logo em seguida, coisa para um mês é alguma coisa, já começar essa formação, que é justamente para isso. É porque é inadmissível que a gente veja uma escola com problemas pedagógicos e não resolva, a gestão resolve o pedagógico. Gente, claro que não resolve tudo pedagógico, tem questões, mas muitas questões do pedagógico com mais material, se for conversado com os professores, qual o problema, e a escola conseguir mapear o seu problema lá na gestão, ela consegue, com os recursos do PDE, fazer com que melhore o pedagógico. Os recursos do PDDE são para isso, são para melhorar o pedagógico da escola. Se a escola tem uma evasão muito grande, bom, qual é o problema? Como é que a gente pode fazer? Vamos colocar a banda fanfarra lá, a banda que o menino gosta, vamos fazer o time da escola. Se a escola tem lá o seu problema de... tem retenção no 4º ano, bom, então vamos trazer material para esses meninos, vamos trazer jogos, talvez o professor precise de uma formação. Bom, enfim, a gente tem que o recurso do PDDE é para resolver os problemas pedagógicos da escola. E não é para comprar animação, brinquedo para a escola. Se for brinquedo é para brincar, mas ele tem que servir para resolver, para melhorar a questão pedagógica. Tem que dar mais condições para o professor ou para o monitor que está na escola, para que ele consiga qualificar o processo escolar, o processo educacional. Edileuza, voltando, mais alguma questão? Gente, a Riane, eu vou passar aqui para ela, que ela tem uma coisa interessante para falar para vocês. Ela está com vergonha, mas ela vai falar. Sobre as devoluções, quando elas ocorrerem, não precisa encaminhar nenhum documento para o FNDE. Esse comprovante da devolução e a GRU tem que ser anexado ao comprovante de prestação de contas e não precisa enviar nenhuma documentação para a gente. Vamos lá. Em municípios que não tem Banco do Brasil, como proceder para receber os recursos do Mais Educação? Gente, eu lamento, é só o Banco do Brasil. Mas antes a gente tinha... Tem agência Correio, pode? Agência do Correio? Do Correio ainda não. Vai poder com conta cartão, né? Tem que ser no Banco do Brasil. Aí eu não... Bom, as escolas que ainda não receberam a primeira parcela vão receber esse ano? Nós vamos... Estamos ainda liberando recursos. Como eu falei, pode ter várias razões, ou porque está aqui no MEC ainda para encaminhar para a gente, ou porque está em abertura de conta, ou porque está em contas validadas, mas vão receber, não se preocupem. Informando que a escola abaixo foi municipalizada, isso é muito interessante, essa questão da municipalização. Essa surge muito, Edileuza. Porque, veja bem, tem escola que foi municipalizada, né, vamos supor, no início deste ano, né? Aí eles perguntam, tem que devolver o recurso? Aí eu pergunto assim, a Secretaria Estadual vai assumir essa prestação de contas? Se ela assumir a prestação de contas, a escola pode gastar. Agora, do contrário, se a Secretaria não assumir, não cabe o ônus de prestar conta da Prefeitura. Então, a escola tem que devolver recurso. Eu fico tão triste, que são casos assim que não tem jeito, tem que devolver, isso aí é fato. Outra questão também que surgiu bastante aqui, aproveitando, Edileuza, é o seguinte, quando a entidade executora, a EX, está inadimplente e troca a gestão, como que funciona para ela poder voltar, porque às vezes são questões que estão em tomada de contas especiais, são questões quase que insolucionáveis. O gestor antigo meteu a mão mesmo na cumbuca, tem que ser punido, é caso de polícia. Como que funciona? Aí prejudica
todos a município por causa disso. Tem alguma solução que a FNDE prevê? Tem. Isso aí não só para as escolas, também para o município. As escolas vão entrar, os gestores vão entrar com uma representação no Ministério Público contra o antigo gestor. Apresenta isso ao FNDE, né? No caso, a escola vai apresentar a prefeitura ou a Secretaria Estadual de Educação, dependendo da rede de ensino, e eles vão encaminhar para o FNDE. Isso aí é uma coisa que, obviamente, não vai ser ad eternum, né? Isso aí é apenas um paliativo para poder suspender temporariamente a inadimplência para a escola voltar a receber os recursos. Mas vai chegar um momento que ela vai ter que realmente prestar conta desse dinheiro. Bom, então aqui a escola, concluindo, informando que a escola base foi municipalizada, porém a mesma solicitou adesão ao programa de educação pelo Estado. Solicitamos orientação, aquilo que eu falei, né? A escola que ela foi municipalizada, ela recebeu recurso pelo Estado, né? Se o Estado não assumir a prestação de contas, não tem jeito, ela tem que realmente devolver o dinheiro. Mas o Estado pode assumir sim. Pode, se quiser pode. Mas a experiência tem demonstrado que eles não têm feito isso não. Em setembro de 2013... Está me olhando por quê? Muito obrigada. Em setembro de 2013 saiu uma resolução dizendo que o programa Mais Educação passaria a ser realizado em 6 meses. Em junho de 2014 saiu outra resolução retornando o funcionamento do Mais Educação para 10 meses. A grande pergunta é, como funcionar se eu organizei meus recursos para 6 meses, no meio do caminho muda para 10 meses? Bom, a escola, deixar bem claro que a escola que reprograma, tá, o recurso de um ano para outro, ele passa a ser o recurso daquele ano. Ou seja, quem trouxe recurso de 2013, ele vai se somar com o de 2014. Então, passa a ser um recurso só. Vocês não vão precisar prestar conta, por exemplo, do recurso de 2013, depois o recurso de 2014. Vocês vão, desde que reprogramado, vocês vão somar ao que vocês estão recebendo com a nova edição do programa e prestar conta de um recurso só. Ai... E voltou a 10 meses, que bom, né? A pessoa está reclamando, poxa. Eu falei, estabilidade. Pois é. Voltou a estabilidade, exatamente. Isso não é problema não, gente. Para algumas atividades que envolvem esportes, por que não há incentivo para uma competição regional que envolva as escolas que aderiram à educação? Gente, hoje nós temos o programa Atleta da Escola, que ele é exatamente para competições, né, regionais, municipais e nacionais, tá ok? Então é só, entra no site do MEC que tem lá como fazer, como aderir ao atleta na escola. Em escola do campo tem algum critério para número de alunos por turma? Não tem, é à vontade. As escolas podem trocar as atividades que foram cadastradas por outro? Não. O MEC está dizendo aqui que não, né? Não, no sistema não é permitido não, porque o sistema não permite alterações, até porque o sistema é uma fotografia. Fotografia tirou naquele momento, né? Mas, assim, ó, a gente sabe das idiosincrasias que acontece na vida real, né? Por exemplo, tem caso e tem caso, né, Edileus? Aí também, eu estou discutindo ao vivo e isso a gente não combinou, hein? Eu tenho uma interpretação, de repente ela tem outra. Olha que essa pergunta foi capciosa. De repente, por exemplo, tem uma escola que escolheu yoga porque tinha um monitor na comunidade. Estou colocando yoga porque não é fácil achar um monitor de yoga. Se fosse futebol, a escola não tem por que estar mudando. Mas colocou de yoga ou de corrida orientada e o cara se mudou do município, não está mais e não tem outro monitor. Entendeu? Tem caso e tem caso. Então isso acontece muito.
seria o caso esse, e daí não querendo te dar a resposta já, porque seria o caso esse de fazer quando há um caso desse, até porque a gente não pode imaginar que das 60 mil escolas não tenha coisa acontecendo lá que às vezes não seria o caso de fazer uma ata com o conselho, como acontece no PDDE, e fazer uma outra atividade daí que fosse possível ou não seria? Como que a gente resolveria isso? Não tem problema, é aquilo que eu estava falando, mais educação tem que acontecer, né? Como eu te falei anteriormente, eu sou contra a devolução do recurso. Então, se a escola, por exemplo, agora também eu costumo falar muito isso quando eu saio assim para fazer palestra por aí, a escola também tem que ter um pouco de coerência na hora de escolher suas atividades, né? Tem escola que acaba optando por natação, na escola não tem piscina. Ela está se garantindo numa pessoa, né, que vai alugar ou ceder o espaço com piscina para poder chega na hora a pessoa quer aluguel. E a gente sabe que não pode pagar aluguel, né, com recurso dos programas. Então, e aí o que eu faço? Pois é, o que eu faço? Eu falei só, primeiro você liga para o MEC, o que ele... que ele define e a gente assina embaixo, não tem problema nenhum. Mas eu acho que nesse caso, por que devolver? Aí sim, registra-se, reúne a comunidade, né, o conselho escolar, o APM, seja lá que nome que se dê ao caso, discutam a melhor atividade para poder desenvolver em substituição à natação. Né? O que não pode é parar ou faltar as 35 horas no final da semana, né? Essa é a questão principal, porque aí nós teremos problema com o censo, com a alimentação lá com a Elis, porque daí não fecharam as 35 horas. Então a questão é justamente, tem coisas assim, vocês estão fazendo um nível de pergunta que às vezes a gente nem previu no manual. Inclusive tem uma aqui que diz, o manual não esclarece todo. A gente já fez 100 e poucas páginas, gente. Ninguém daqui a pouco vai virar uma maior que a Bíblia. E ninguém vai ler o manual porque não tem mais. Claro que a gente está pensando e pode articular e pegar por assunto, alguma coisa assim. Mas tem coisas assim que estão na lógica do PDDE que tem que resolver com lógica, com bom senso, enfim, ver como que a escola resolve a situação. O que a gente sempre tem colocado, que são questões pétreas, que a gente não abre mão dos 35 horas semanais, que tem que ter um contrapartido, um professor comunitário, que realmente é ele, por isso esse termo comunitário, que as atividades têm que, acompanhamento pedagógico é importantíssimo, principalmente a questão da leitura. Essas são questões pétreas, tem outras que vão flutuar e que vocês podem muito mais ter um suporte, às vezes, do município, como eu disse e insisto novamente, é ele que vai colocar a escola inadimplente, do que às vezes o MEC não consegue resolver daqui, nem o FNDE, essas questões mais relativas, capital e custeio, outra questão pétrea, né, que não dá para mexer, os órgãos de controle pegam mesmo. Então essas são, o resto vocês têm que tentar procurar agilizar e verificar como que pode resolver essas questões. Tem mais uma aqui, eu acho que para fechar, né? Porque o meu aqui acabou, tá? A escola possui o acervo, né? Ou seja, ela tem um rol lá de material material que foram adquiridos no ano passado, né? Ela tem material suficiente, necessário para poder tocar o programa. E ela pergunta se a verba, né, que ela deveria comprar esses kits, ela pode adquirir outros materiais, sem dúvida nenhuma, gente. Tá? O que está ali no manual é um referencial. Mas se vocês acharem que determinados bens, determinados produtos vão ser úteis também na desenvolvimento das atividades, pode adquirir. Agora, registrem a ata, gente. A ata é a Bíblia. Escreva tudo lá que vocês, assim, que esteja saindo do normal. Porque se chegar um órgão de controle, e olha, eu vou falar, auditoria, os órgãos de controle estão saindo para poder fiscalizar esses recursos do Mais Educação pelo volume do dinheiro.
Eles estão indo em campo mesmo, estão se enfiando nas escolas para poder fiscalizar a execução financeira do programa Mais Educação. Então, registre em ata, porque às vezes a antiga gestora saiu, está grávida, foi ter filho, e não fica nada registrado. Então, registre tudo que vocês fazerem, que é a segurança de vocês. Não, ela deixou registrado isso aqui, prestação de cota, todo original, né? Nota fiscal, fatura, recibos, os próprios formulários devem manter-se em ordem nos arquivos da prefeitura e original. Vocês vão prestar conta à prefeitura, mas encaminha a cópia, tudo cópia para a prefeitura. Tá ok? É só reforçar essa questão, porque até seria desperdício de recurso público se, por exemplo, lá a escola tem uma oficina, um exemplo bem simples, assim, bem futebol. Já tem bolas lá que a escola, tem umas que reclamar, não tem armário onde colocar mais bola. E aí continuar comprando bolas para a escola, né? A mesma coisa aconteceu, eu recebi agora uma questão que a escola recebeu uma banda e já tinha acabado, já tinha feito outra alternativa, como custou um pouco para chegar. O que faz? Deixa a banda lá trancada, empoeirada, um recurso público colocado? Não. Certamente, e a própria diretora me disse, tinha outras escolas que estavam querendo banda e que não tinham. Isso a gente faz uma doação, é isso, né? Quando, não pode. Veja bem. Como que funciona para se precisar passar, então... Tá. Isso é um ponto muito interessante, porque, por exemplo, os bens permanentes adquiridos, tá? Eles têm que ser tombados, isso é fato, e isso aí tem sido tem sido uma razão dos órgãos de controle, tá ali no pé das escolas, porque não estão fazendo isso. A escola comprou um bem, tá? Estou falando permanente. Imediatamente ela recebeu o produto, tem que chamar a prefeitura para fazer o tombamento. Lembrando que esse bem, ele não vai fazer parte, tá, do patrimônio da escola ou da unidade executora. A unidade executora, ela é uma entidade privada, portanto, ela não pode enriquecer, né, com o recurso do programa. Então, esses bens, eles ficam patrimoniados pela prefeitura e passam a fazer parte do seu patrimônio. Então, quem cabe fazer remanejamento é a prefeitura, não a escola. A escola não pode fazer remanejamento. Então, quem cabe é a prefeitura, porque passou a ser do seu patrimônio os bens adquiridos. Então ficou mais fácil ainda, né, Edileuza? Porque a prefeitura, ela que sabe onde é que está faltando, quem quer, quem não quer, então fica mais fácil de repassar para outra escola. Enfim, o que não dá, não se admite, é que fique lá o bem parado, o recurso parado, assim como também o recurso na conta, porque a gente deixa de atender, ou deixa de ampliar, ou deixa de colocar outras escolas, porque tem escola lá com 300 mil, com 200 mil na conta e não executa. Bom, assim, eu queria agradecer demais, inclusive eu já vou encerrar esse bloco aqui, para que a gente possa dispensar a Edileuza e o Elis, que eles podem fazer uma colocação. O Elis quer fazer uma colocação, então vamos repassar para ele antes de fechar esse bloco aqui. Bom, Leandro, inicialmente na primeira fala eu disse para continuar as dúvidas que porventura haja nos municípios, que seja direcionado para vocês. Aí eu estou achando que vai sobrecarregar demais vocês, aí então eu vou pedir que fazer uma retificação e pedir que vou dar o nosso e-mail lá, corporativo, né, institucional, e aí os municípios que tiverem dúvida, né, com relação à execução do programa Mais Educação com relação ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, que dirige o e-mail então para cgpai@fnde.gov.br. CGPAE, eu vou soletrar, é CGPAE. cgpai@fnde.gov.br. Então as dúvidas com relação à alimentação escolar poderão ser dirigidas a esse e-mail e nós iremos responder a todos eles. Ok, Leandro? Muito obrigado pela participação. Ok. Estamos sempre à disposição de vocês. A gente encerra esse bloquinho aqui, então. Agradeço mais uma vez a presença do FNDE. No próximo eu respondo algumas perguntas, sobraram muito poucas
perguntas para eu responder, mas eu respondo alguma e a gente já vai trazer aqui o Luiz, que me ajuda a responder, e a professora Clarice Traversini, que também vai fazer um encerramento e fazer uma conversa com vocês. Então, obrigado, Elis. Muito obrigado. Você não quer que eu encerre? Perdão. Bom, gente, nós estamos à disposição no FNDE, tá, para qualquer dúvida, que eu sei que são muitas, que não se esgotou aqui, né? Mas isso aqui né? São as principais, digamos assim. Mas eu sei que vocês estão, assim, tem muitas questões para perguntar, para falar a respeito. Então eu vou passar os telefones. Eu quero deixar um grande abraço para o meu amigo que deve estar me vendo. Eles estão me vendo, né? Que é lá de Ribeirão Preto, o Anderson. Ele pediu que mandasse um abraço para ele. O Anderson é muito presente nas nossas vídeos, inclusive ele muito nos presente. auxilia muito. E o comitê de lá, de Ribeirão Preto, também de São Paulo, nos ajuda a divulgar as questões do Mais Educação. É um parceiro de primeira hora. Parceirão. Geralmente eu recebo recado no torpedo celular, mas como o meu celular deu um pipoco, eu estou sem, se vocês porventura mandaram, desculpe que eu não falei o nome de ninguém, porque eu tô sem comunicação com o mundo. Mas valeu que corrigiu nossa questão. Então eu vou deixar aqui o telefone, olha, 20 22 5585, 5586, 5593 e 5583. Esses são os nossos canais. Muito obrigado e um beijo no coração para todos, inclusive para quem está aqui. Bom, Clarice e o Luiz, então, podem passar. Obrigado, Elis. Obrigado. Um beijo para vocês. Falou, obrigado. Muito esclarecedora a fala do FNDE. Vamos. Você vai lá no FNDE amanhã, tá bom? Assim, que a Edileuza realmente foi muito esclarecedora a questão dela. As escolas que estão em status finalizados, foi a pergunta. Eu falei rapidamente nisso. Amanhã nós estamos fechando com o FNDE a situação real, de fato, quem está inadimplência e que não, por algum motivo ou outro, não poderá receber o recurso. Então a gente vai verificar isso com o FNDE, mas acredito que não tenha problema, a gente já conversou esse assunto en passant, mas a gente vai resolver para colocar, para que você possa ter acesso a essa lista, saber que é escola, porque como a Edileuza disse, não tem site de consulta. Então eu sei que vocês, o Clarice, eles ficam atados, porque eles não sabem por que não estão recebendo o recurso. Então a Clarice também vai me ajudar nessa questão, porque a gente pode resolver isso politicamente, no sentido de poder divulgar a lista. É óbvio que não é uma lista de devedores, não é uma lista, mas como é que a gente, sem ferir a suscetibilidade da escola, que às vezes até mudou o gestor e não é culpa nem da pessoa que está lá. Talvez saia na consulta lá do gestor municipal, a gente vai ver como que a gente consegue resolver para que vocês tenham acesso a essa lista e saibam, até para poder correr atrás. Mas como eu disse, o primeiro passo é você sempre consultar a Secretaria Municipal ou Estadual. Luiz, tem alguma questão que colocar? Senão, porque como foi bem esclarecedor, eu vou passar para o Luiz resolver algumas questões e depois pedir para a professora Clarice, que ela tem várias questões para colocar. Eu não sei se eu do FNDE já falei da formação. Luiz, então eu vou passar para a palavra. Boa tarde. A primeira situação, a gente, eu acho que entende que na questão da adesão, a Clarice já colocou, só reiterando que está aberto ainda, né, esse processo até o dia 31 de agosto. Então o sistema vai estar disponível para fazerem a adesão às escolas que ainda não tiveram essa oportunidade.
A gente tem muitas escolas ainda que podem fazer, né? Desse total de 82 mil que a gente selecionou inicialmente, ainda temos em torno de, acho que umas 15 mil que ainda estão nesse processo, né, de adesão e cadastro. Em torno disso, né, Leandro? Não, a gente tem 15 mais 10, 25 mil escolas que ainda estão na fase de cadastro que poderão ainda fazer a adesão. Complementar são a situação que está em cadastramento e não iniciado. Essas nós estamos considerando como não concluídas e o prazo está finalizando. E a gente recomenda às secretarias de educação e aos comitês que monitorem lá na sua rede, né, as escolas que estão nesse processo, inclusive toda a situação no geral em relação ao Mais Educação, que são as escolas que têm, algumas já estão pagas, outras não iniciaram, como a gente estava falando, mas a Secretaria de Educação e o comitê, ela pode e deve monitorar a situação das escolas por meio do PDD interativo. Então, acessem ao sistema PDD interativo e na opção lá onde que fala o programa, coloca o Mais Educação, que ele vai trazer a situação de cada escola, né, em relação ao programa. Porque isso, a gente tem recebido consultas aí que as pessoas dizem que não conseguem ver, mapear a situação das escolas. Mas isso está no sistema. É só uma questão mesmo de navegar no sistema para conseguir enxergar a situação das escolas. A gente recomenda ainda, para evitar aquela situação que já foi falado na questão de mudança de atividades, para que o comitê faça uma análise criteriosa do plano da escola. Que às vezes a escola pode ter apresentado um plano lá que não é bem adequado à realidade que ele tem, e o comitê, né, na sua análise, deve então observar essas questões. Se necessário, devolve para a escola para correção, tá? Então é necessário que nesse momento as escolas que estão nesse processo de cadastramento ou ainda não iniciado, que tomem esse cuidado e o comitê também seja atuante nesse processo, né, que faça uma real análise do plano para evitar transtornos no futuro em relação a essas necessidades de mudança de plano. É bom entender em relação à transferência do recurso, só buscando um pouco do assunto da Edileuza aqui, que a transferência do recurso, quando o FNDE faz o repasse, ele é decorrente do plano aprovado. Então, lógico que o sistema ainda não permite aquele relatório consolidado, que, como foi falado, o sistema está em construção, então ele não tem ainda esse relatório consolidado, em que a secretaria, o comitê poderia ver a situação das escolas que já estão aprovadas. Mas naquela lista, como eu falei, lá na seleção no PDD interativo, na seleção inicial, na página inicial, já dá para filtrar, fazer alguns filtros ali e visualizar em tela, né? Tá? Então, como eu estava dizendo, a transferência é decorrente do plano aprovado e o plano que o resultado disso é dinheiro que chega na escola, né? Que é custeio e capital, tá? Mas ali são 3 fatores que são considerados naquele cálculo, que é o ressarcimento, o kit e aquele recurso de material e serviço. Com esse resultado financeiro do dinheiro que chega na escola, ela deve fazer um planejamento de execução, não ficar preso aos quadradinhos, colegas, tá? Daquele quadradinho, X% para X valor para ressarcimento, Y para material e serviço e Z para kits. Na verdade, são parâmetros de cálculo, tá, gente? Esse cálculo aí de 10 meses, por exemplo, que as pessoas ficam perguntando, o ano passado era 6, esse ano é 10, mas poderia ter sido 10 e esse ano é 6, então, entenderam? Isso não é um fator determinante na execução da escola, isso é um fator de ponderação de cálculo, tá? É o que vai levar, o valor que vai levar para a escola. Tem que se ter um parâmetro de cálculo, e esse parâmetro nesse ano foi feito 10 meses, o ano passado 6. Então, quando se fala em transferência de recursos do Mais Educação, esses aí são ponderações de cálculo, tá? Então a escola, com essa disponibilidade financeira e considerando também o saldo que ela tem na conta, no caso desse ano foi considerado março, e o ano que vem será janeiro, se não me engano, que já está na resolução 14, então é o dinheiro que a escola tem para trabalhar naquele período, para desenvolver as atividades e fazer com que o aluno permaneça na escola pelo período mínimo de 7 horas diárias ou
de 35 horas semanais. A gente identificou também, gente, infelizmente o sistema, a gente vai botar desculpa no sistema novo de novo, na questão de repasse. Quando da inserção do cálculo do valor para ser enviado ao FNDE, houve um erro em algumas escolas na questão do cálculo do ressarcimento do jovem de 15 a 17 anos e no ressarcimento do escola de final de semana ou relação escola-comunidade. E algumas escolas teve um erro nesse cálculo e deixaram de receber o recurso referente a isso, né? A gente já identificou, está mapeando, verificando quais as escolas que saíram com esse erro, e aí, a partir disso, a gente espera concluir isso ainda essa semana, e a partir disso a gente vai iniciar tratativas no FNDE para verificar a forma de como é que vai ser feito esse aporte de recursos dessa diferença, tá? Então é uma questão de tempo, a gente pede a todos aí que tenham um pouco de paciência das escolas que ficaram, né, nesse problema, e com o recurso que ela já recebeu, né, isso foi para as escolas que já receberam, né, e essas escolas que já receberam, então, a partir dessa sua disponibilidade financeira, elas vão ter que fazer um planejamento com esse limite que ela tem, né, no que ela vai desenvolver as atividades, no que ela vai priorizar o seu gasto, né, lembrando que essa transferência foi feita 50% do plano, né, então o FNDE a Edileuza já citou que possivelmente ainda vai fazer até o final do ano o repasse da segunda parcela, mas até que isso aconteça, a escola tem que fazer um planejamento de forma que ela consiga executar o recurso, executar o programa dentro daquele seu limite financeiro. Tá? Então é necessário cautela e cuidado em relação a isso, não se precipitarem, né, na aquisição dos kits, principalmente, senão não vai haver recurso suficiente para manter o ressarcimento dos monitores, né? Que eu me lembro por enquanto é isso. Leandro, dá continuidade aí, que depois eu vou cavocar algum item que ficou atrás aqui. Não, eu ia fazer isso lá. Bom, assim, ó, eu já vou aproveitar e pedir para apresentar nossas colegas aqui, a Marilene e a Jaqueline, a nossa nova aquisição no Mais Educação. Dá uma banadinha aí, Jaqueline, vou ver direto do Rio de Janeiro, das praias do litoral para o nosso centro-oeste aqui, que também é maravilhoso. A professora Marilene, que faz um trabalho excepcional aqui de muito tempo, nos ajuda, é uma pessoa incansável no Mais Educação. Eu aproveito também já para me despedir até a 47ª videoconferência e já vou passar, porque a Clarice vai finalizar, é importante vocês ouvirem a nossa diretora, que ela tem questões importantes aí. Vou passar para a Clarice, que a Clarice vai fazer um encerramento. Professora Clarice Traversini. Bem, colegas, então eu queria aproveitar e apresentar para vocês duas das pessoas que trabalham conosco e que, por vezes, vocês falam muito com elas por telefone, por e-mail e nem sabem a cara das pessoas. Então, assim, este é o Eric, esta é a Juanita, e eles são os nossos colegas que fazem um atendimento do call center para vocês. Hoje nós conseguimos 17 pessoas que estão conosco, então a nossa condição de atendimento para vocês melhorou bastante. Vocês podem ver que os e-mails, os questionamentos estão sendo respondidos com mais rapidez. Agora nós estamos com uma equipe que se apropriou das informações. E então, só para vocês ouvirem a voz deles, eu vou pedir que eles deixem os telefones com vocês, e aí vocês já ouvem a voz de quem vocês só ouvem, mas não veem a figura na janela de vocês. Bom, boa tarde. Aproveitando a oportunidade de passar então os ramais de atendimento, são 7 pessoas muito bem preparadas, que tem total suporte da equipe de coordenação, do Leandro, da Clarice, da Marilene, então temos total apoio. E os ramais são sempre 61 20 22 9184 9323 9187 9185, só alternando os finais, que são os ramais 9039 e 9181.
Então é isso, e estamos à disponibilidade de todos, tá? Vocês podem estar entrando em contato conosco no ramal que a Juanita informou para vocês. E estamos aí para ajudar vocês da melhor forma possível. Eric, repete mais devagar, porque eu tenho certeza que se eu estivesse falando, as pessoas então, vamos lá. Devagar. Estamos à disponibilidade de todos, viu, gente? Pode entrar em contato conosco nos ramais que a Juanita informou. E é isso, a nossa vontade. Repete os então, ramais. É 2022 9184 9323 9187 9185 9039 e o 9181. Para falar diretamente comigo é no 9738 e com a Juanita 8331. Bem, então, obrigada aos colegas. E para finalizar, então, eu só gostaria de justificar a ausência da professora Maria Beatriz. Geralmente ela participa. Neste momento, agora, ela está em reunião com o secretariado, com o ministro, desde o horário do meio-dia, em face a um conjunto de agendas que eles têm e depois com alguns outros pontos que se encaminharam hoje de tarde. Mas, de qualquer maneira, eu queria agradecer os 1.500 pontos, né, em que essa webconferência está sendo assistida. Eu queria agradecer muito em nome de todos nós, porque isso mostra a importância que a web está tendo. Acredito assim que a gente está conseguindo atingir os objetivos. Vocês viram que as perguntas que vocês fazem, elas são respondidas. Essa organização que a gente teve na mesa, a gente deve a Marilene, a própria Jaqueline, as colegas que estão aqui, que organizaram isso, para que a gente possa chegar cada vez mais perto das escolas. Também hoje vocês puderam perceber na fala dos nossos colegas do FNDE que o nosso foco de trabalho é apoio às escolas. Programa Mais Educação está implementado, Programa Mais Educação não tem mais volta, ainda bem, só tende a aperfeiçoar o que tem. E nesse sentido, a gente está com uma diretriz bastante clara na diretoria, em que sempre teve, e a gente está reforçando isso, que é justamente poder favorecer o processo de trabalho de vocês lá na ponta, lá na escola. Então, a Edileuza e o Elis foram muito felizes e vocês podem perceber a disposição em a gente poder atender, fazer de tudo para que a escola possa concretizar o Mais Educação e possa implementar a educação integral na ponta. Nós sabemos que temos alguns desafios a enfrentar, um a um nós estamos fazendo isso com a ajuda de vocês e nós acreditamos que é dessa maneira que a gente consegue construir um trabalho pedagógico na escola e que ele tem muito sim da responsabilidade nossa, mas com a parceria de vocês, porque afinal de contas a gente quer que o professor e o aluno sejam os maiores beneficiados desse programa. É importante também a gente frisar que todo esse trabalho técnico da webconferência, da gente fazer orientação, responder pergunta, nós entendemos isso não apenas como um trabalho técnico, mas como um trabalho técnico que subsidia fundamentalmente o trabalho pedagógico. Na escola que nós temos hoje, na escola contemporânea, não tem como nós fazermos um trabalho apenas pedagógico, isolando da informação do recurso que vem, do sistema que as escolas podem acessar. E aí eu vou frisar o que a Edileuza disse anteriormente. Mesmo com desafios a enfrentar, é um grande ganho que o dinheiro chegue na ponta. E é muito importante que vocês possam saber quanto vem, aonde pode gastar, porque a qualificação do trabalho pedagógico depende das condições que chegam à escola. Depende também das condições de trabalho de vocês, e a gente sabe, aqui vocês sabem que podem contar com a nossa luta pela valorização do magistério, mas nesse momento, o que nós temos em mãos e que a gente pode auxiliar é a informação que chegue para vocês na ponta, para que o trabalho pedagógico possa acontecer da melhor forma possível. E este recurso que vai, ele é para qualificar as ações de vocês. E é com vocês lá na ponta que a gente quer trabalhar, lá na escola com o coordenador pedagógico, com o professor, com o aluno. E gostaria também de reforçar
como é importante para nós podermos contar com os comitês territoriais que nós temos nos diversos municípios, nos diversos estados. São parceiros de primeira ordem. Muitas das coisas que nós conseguimos fazer aqui é porque nós contamos com esse trabalho bastante refinado, bastante envolvido dos comitês. Então, gostaria aqui de expressar o nosso agradecimento da diretoria aos comitês, aos professores, aos diretores, a todos os que nos ajudam, então, a fazer um trabalho mais qualificado e com mais informações. Posso encerrar? Sim. Com isso, então, a gente encerra a webconferência. Vocês fiquem atentos, porque no que fechar o nosso trabalho nas parcerias com o FNDE, principalmente do curso de execução financeira, faremos uma webconferência específica para tratar desse assunto e também junto com ele de um outro assunto que era para ser pauta de hoje, mas que a gente deixou para a próxima porque era muita coisa e a gente priorizou o FNDE, que é a parceria com o MDS. Então, na próxima web, a gente vai tratar do curso de execução financeira e da parceria com o MDS, então, nas várias ações do programa Mais Educação. Um bom trabalho para todo mundo. Novamente, muito obrigada por dedicar o tempo de vocês a nos ouvir, a esses esclarecimentos, e contem conosco para o que precisar. Nós estamos aqui para que vocês possam fazer um trabalho melhor lá. Um bom trabalho e até a próxima webconferência.